primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da profecia de Oséias, capítulo 6, dos versículos 3 ao 6. É preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certa como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os devastei por meio dos profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz, expandem-se meus juízos. Quero amor, e não sacrifícios, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Salmo responsorial retirado do Salmo 49. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Falou o Senhor Deus, chamou a terra do sol nascente ao sol poente e a convocou. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não te diria se com fome eu estivesse, porque é meu o universo e todo o ser. Porventura comerei carne de touros? Beberei acaso sangue de carneiros? Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizeste ao Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, então te livrarei e hás de louvar-me. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Segunda leitura. A leitura de hoje é tirada da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4, dos versículos 18 ao 25. Irmãos, Abraão com toda a humana esperança firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito. Assim será a tua posteridade. Não fraquejou na fé, à vista de seu físico desvigorado pela idade, cerca de 100 anos, ou considerando o útero de Sara, já incapaz de conceber. Diante da promessa divina, não duvidou por falta de fé, mas revigorou-se na fé e deu glória a Deus, convencido de que Deus tem poder para cumprir o que prometeu. Esta sua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. Afirmando que a fé lhe foi creditada como justiça, a Escritura avisa não só a pessoa de Abraão, mas também a nós, pois a fé será creditada também para nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Evangelho. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 9, dos versículos 9 ao 13. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." E ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Meditando a palavra de Deus. Na primeira leitura, Oséias dirige duras críticas às práticas religiosas infecundas e exteriores do sacerdócio e do povo de Israel. Ofereciam sacrifícios e holocaustos que não correspondiam ao amor divino, pois pareciam ofertas a divindades pagãs, idolatria. O profeta denuncia tais práticas e anuncia que o Senhor prefere misericórdia a qualquer oferta ou sacrifício. Deus deseja que seu povo lhe conheça, viva no conhecimento de quem é Ele, viva no amor e na misericórdia, mas que ofertas vazias e sem sentido. Por esta linha reflete-se o evangelho que ouvimos. Jesus viu Mateus e o chamou para o discipulado. Mateus era um pecador público, cobrador de impostos. Visto e chamado por Jesus, levantou-se e o seguiu. A prontidão e a imediaticidade de Mateus em levantar-se, deixar para trás o que fazia para ir com Jesus, se assemelha à vocação dos primeiros discípulos. Mateus capítulo 4, dos versículos 18 a 22. Jesus chamou pobres pescadores e agora chama pecadores públicos. Com estas palavras, gente considerada impura e afastada de Deus, talvez não praticante da lei de Moisés. Jesus faz comunhão de mesa, estabelece intimidade. Respondendo à reprovação dos fariseus, Jesus descreve dois aspectos de sua missão:
os quais devem ser seguidos por seus discípulos e por sua igreja. Primeiro, Jesus veio para salvar a todos, mas em especial os pecadores, os doentes. Estes são os que mais precisam do divino médico. Quem já se acha saudável e salvo, física e espiritualmente, não precisa dos cuidados salvíficos do médico enviado por Deus. Segundo, citando a primeira leitura, Oséias capítulo 6, versículo 6, Jesus declara sua opção pelos vulneráveis e pelos pecadores. Sua opção pela prática da misericórdia, mais que por ações religiosas vazias e cumprimentos de preceitos endurecidos da lei. Quero misericórdia e não sacrifício. Deus te abençoe e te proteja. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém.